apresentar um projeto que ela, como thought builder no Covenant of Act, está desenvolvendo para poder expandir, né, o conhecimento dentro do público sobre as peças de Hecate espalhadas aí pelo mundo, tá bom? Bom, é, o que que vai compreender esse projeto dela, tá? Ela começou a fazer pesquisas e viagens, e é o que que ela começou a perceber? Que tinha muita, no geral, a gente tinha uma dificuldade muito grande para fazer o quê? Encontrar essas peças remanescentes, né, do culto a Hecate antigo, preservadas de forma que seja acessível a todos. Então, tomando isso como uma problemática para ser resolvida, ela foi e começou a fazer o quê? Buscar em acervos públicos e até em acervos particulares de alguns colecionadores peças que têm essa conexão com Hecate e que poderiam auxiliar de alguma forma os devotos modernos na pesquisa e na expansão do conhecimento e a gente poder conhecer essas peças, né, que às vezes estão escondidas aí pelo mundo, tá bom? Atualmente, ela vai ter aí 131 peças catalogadas, tá? E essas 131 peças vão estar distribuídas pelo mundo, mas a gente vai encontrar principalmente naquela região da Europa, alguma parte nos Estados Unidos, na questão de Nova York. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, para ter uma melhor noção de onde que estão. E qual que é a ideia dela? Ela vai montar esse catálogo junto a um desses links do Google Maps, para que, quando, por exemplo, a gente decidir um dia viajar, né? A gente tiver umas férias e conhecer todos esses pontos turísticos e a gente poder também ir efetivamente nesses locais, mas já sabendo onde estão. E também para aqueles que não podem fazer isso, pesquisarem dentro das suas casas essas imagens, poder observar isso daí com uma melhor clareza de que essa informação é realmente ligada com Hecate, tá? Como que ela está trabalhando para ter o desenvolvimento desse projeto, tá? Bom, ela categorizou essas peças de Hecate de uma forma que, dentro de papéis que ela estaria representando dentro daquelas representações, tá? Então, vamos encontrar ela aí como Própolis e companheira. Própolis, para quem não sabe, é líder, tá? Ela seria essa função de como líder. Titã ao lado de Zeus, que seria nas participações dela junto na luta dos titãs, né? Essas representações. Tríodes e Triforme, que seria essa representação dela em três corpos, com três cabeças, né? É a visão que a gente acaba encontrando mais por aí. Mãe de monstros e Deus, protetora de mães e de crianças, que foram aquelas imagens que até a Marissa mostrou pra gente, dela segurando uma criança, isso, aquilo. Bom, ferramentas, sacerdócio e animais sagrados, que eu achei esse muito interessante, porque ela vai trazer algumas imagens, alguns itens que esses sacerdotes, né, usavam no passado, no culto a Hecate, então seriam ferramentas bem exclusivas para o culto de Hecate. A visão dela como deusa da bruxaria, ela nessa visão vai ser essa conexão que a gente tem com uma visão mais moderna, algumas estátuas, alguma ligação para a gente poder ver esse aspecto dela também. E os templos, né? Que aí a gente vai ter alguns templos específicos ali, como Lagina, e ela vai catalogando todas essas informações para a gente. Tá? Eu vou trazer um panorama de como o projeto está, porque ele não está concluído ainda, tá? Então, assim, ela está sempre alimentando, mas ele basicamente está desta forma aqui. Esse mapa é um mapa que ela apresentou durante essa abertura sobre esse projeto que ela está fazendo. E aqui a gente pode ver, né? Tem algumas peças em Nova York, temos algumas peças, muitas peças aqui na Europa, e algumas aqui mais para cima, que eu esqueci, próximo à Rússia, se eu não me engano ali, tá, gente? Porque minha geografia às vezes pode se perder. Bom, basicamente essa palestra agora, eu só vou trazer essas informações para vocês terem conhecimento que esse projeto está sendo desenvolvido, tá? E que, assim, provavelmente logo menos serão disponibilizados esses links melhores para a gente poder fazer esse acesso. Aí qualquer coisa eu vou depois dar uma olhadinha com mais calma e qualquer coisa eu disponibilizo até para a Márcia para a gente ver se a gente consegue colocar junto nos links para a gente poder fazer essa pesquisa depois. Tá bom, gente? Bom, agora vamos para a segunda palestra. Bom, essa daqui é uma palestra que ela foi ministrada pelo George Michev e ela teve o nome de Os Mistérios de Hecate
dos Balcãs. Bom, para quem não conhece o George Michev, tá? Ele é um búlgaro e ele, assim, ele tem uma vida dedicada a pesquisas sobre a cultura antiga na região do Mediterrâneo. E ele é autor de livros também. Bom, ele tem um PhD na cultura tradicional da Bulgária como uma fonte de acesso à magia do sudeste da Europa. E ele tem um livro publicado chamado Magia da Trácia, no passado e no presente. Bom, obviamente, nós vemos que ele tem um currículo acadêmico, mas ele também traz uma coisa que é muito legal, porque além dele ser um grande acadêmico dentro desse tema, ele vai também ter esse aspecto de praticante. Ele possui um templo em que ele, baseado nos estudos dele que ele desenvolveu, ele construiu e até no final a gente vai fazer uma brincadeirinha para com vocês aqui, mas que ele pratica todas essas informações, ele aplica todas as informações no dia a dia dele como sacerdote nesse tempo, tá bom? Vamos iniciar então agora a questão sobre os Balcãs. Bom, quando a gente fala aqui, a gente vai falar sobre a região da Península Balcânica. Bom, qual que é essa região? Essa é uma região que vai compreender o sudeste da Europa. Então, assim, hoje nós temos essa divisão bem clara, e aqui seria toda essa região azul aqui, que vai ser compreendida, vai ser constituída aí pela Albânia, a Bósnia e Herzegovina, a Bulgária, a Grécia, a Macedônia do Norte, o Montenegro, né, Sérvia, a atual auto-intitulada dependente Kosovo e a Trácia, que seria uma parte da Turquia. Bom, só que no passado a gente já não vai ter isso tão claro. Então aqui a gente vai ter, dentro dessa área azul, tem essa nébula amarelinha mais clara, que seria a região que no passado compreenderia a união dessas culturas de forma geral. E essa união dessas culturas traz, assim, uma problemática, porque assim, a gente vai ver que tem uma troca devido à colonização dos gregos nessa região de muita informação. Então a gente vai ter gregos, até uma parte dos romanos e os próprios traços, que seriam o povo nativo daquela região, convivendo junto. E aí vai começar a confusão toda. Mas assim, o Jorge Micheff vai trabalhar para tentar elucidar um pouco desses mistérios. Bom, nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês Júlia, a sacerdotisa de Hecate. Bom, quem é Júlia, né? Bom, a Júlia, é uma sacerdotisa de Hecate antiga, em que ela, após a sua morte, ela recebeu uma pilastra que fala sobre a vida dela, tá? Em que ela se dedicava ao culto a Hecate. Aí você fala, tudo bem, mas e qual que é o importante disso? Bom, isso é importante porque vai trazer uma informação a mais, ou seja, que nessa região existiam sacerdotes ou sacerdotisas específicas para o culto de Hecate. Então, isso já traz uma informação que, assim, para a gente, será que a gente fica assim às vezes, né? Nossa, mas será que o pessoal gostava tanto assim de Hecate no passado? Sim. E aqui vou trazer mais informações depois que eu ler isso daqui para vocês. Esse pequeno trechinho que ele coloca na apresentação. Bom, eu, é, a deusa Hecate, me deita aqui, como vocês podem ver. Mais cedo era mortal, agora, como deusa, sou imortal e jovem para sempre. Eu, Júlia, filha do general Níquias, nativa da cidade de Messêmbria. O nome vem de Melsa Embria. E essa rocha, né, essa pedra, comemora os anos em que vivi. Bom, então aqui a gente já tem muita informação, porque, vamos lá, quando a gente começa a entender um pouco sobre essa região em que esse, esse túmulo ficava, de Júlia, a gente vai começar que é em Nessebar, que essa seria essa cidade atual, e ela ficaria onde que eles chamam de Pérola do Mar Negro. Seria uma cidade costeira em que a gente vai ter muitas partes, muitos hotéis de veraneio. Então, é uma região muito bonita. Então, assim, existia uma colônia grega nessa região. Essa colônia grega, a gente tem que entender que, assim, era muito complicado no passado a gente ter
se manter esse poder, porque a gente não tinha um e-mail, por exemplo. Eu vou mandar um e-mail lá pro órgão na outra colônia para ele poder. Então, assim, as informações demoravam para poder chegar de um lugar para o outro. Então, cada colônia era muito independente. Então, a gente vai ver aqui que dentro de uma colônia grega, numa região do povo trácio, nós vamos ter uma moça chamada, uma sacerdotisa chamada Júlia. Então, Júlia é o nome de origem grego. Então, a gente já vê a confusão. Júlia, de origem, que com nome grego, com nome romano, numa cidade, uma colônia grega de origem trácia. Então, assim, a gente vê que aí a gente tem uma união de culturas. E é exatamente isso que ele fala. Ele vai trazer essas informações a partir desses pontos de tangíveis entre as culturas, tá? Uma coisa que é muito interessante aqui é que a gente lê: eu, a deusa Hecate, me deito aqui. Como vocês podem ver. Jovem, eu era mortal e agora sou deusa. Então, o que que isso quer dizer? Que essas sacerdotisas de Hecate nessa cidade, após a sua morte, elas se tornavam deusas. Mas calma, será que elas se tornavam uma nova deusa? Não. Elas se tornavam a deusa que elas cultuavam. Então é como se fosse assim. Elas se uniam nessa egrégora energética. Então a gente já tem um fato muito interessante. Então que talvez uma visão da pós-morte para esses sacerdotes seria a união dos deuses né, depois que eles partissem. Tá bom? E aqui a gente vê na pilastra aqui que tem imagens dela realizando alguns cultos, né, rituais, e abaixo ela aqui acompanhando, como se pode ver, talvez uma procissão com tochas, cachorros acompanhando. Isso já evidencia que ela é uma sacerdotisa exclusivamente para a Hecate. Bom, e o último fato que vai conectar com a próxima informação que eu vou trazer para vocês é a posição na sociedade que ela ocupava. Porque, assim, quando a gente vê aqui que ela é filha do general de Níquias, então, assim, ela não era qualquer pessoa. Ela é uma pessoa que dentro dessa colônia ela tinha um poder diferenciado. E isso vai mostrar que Hecate tinha uma ligação com o Estado daquela região de uma forma geral. E aí eu vou trazer uma informação mais legal para vocês. Bom, aqui a gente vai ter duas imagens, tá? E nessas imagens elas são, perdão, da cidade cidade costeira da Ucrânia, próxima ao Mar Negro. E ela é a cidade de Odessa. E por que que essas imagens são importantes? Porque elas trazem uma visão única, que seria no caso a direita, ela traz a visão de Hecate Fósforos, segurando de um corpo só, junto a um cachorro, e ali você vê essa visão dela como portadora da tocha, da carregadora da luz, e a gente vai para o outro lado. Só que essas, é, essas imagens dela possuem inscrições com, de formas que dentro desses túmulos estavam iguais. Então, ou seja, elas vão fazer o quê? Uma conexão entre um templo e outro. Então, dentro dessa região da, da Península ali Balcânica, a gente vai encontrar muitas conexões entre Hécates, entre essas colônias e em posição de importância, tá? Bom, e aí eu vou trazer uma última informação você lembra que eu comentei com você que Júlia, ela tinha um grande poder dentro do Estado? Então, Hecate também, como Fósforos, era vista como aquela que estava próxima para manter o poder da realeza naquele momento. Aí vocês falaram assim, mas como assim? Bom, muitas culturas, de uma forma geral, tá, se conectam a esse poder dos deuses. Para quê? Para enaltecer a sua origem nobre, como filhos de deuses, pessoas que estão aqui devidamente empoderadas para aquela região. Então, Hecate era uma deusa que era utilizada como validação nesse período. Então, assim, até nesse sentido, é que na Grécia ela vai aparecer com alguns destaques, com defensores, aquilo, mas aqui não, ela entra como se fosse uma validadora do poder dentro dessa região. Então, Hecate, na região da Trácia ali, do pessoal da região, perdão, balcânica, ela vai ter um poder muito grande. E aí eu vou continuar para vocês, trazendo mais uma informação. É legal porque, assim, a Márcia comentou sobre esse Hecate Corotrophos lá na apresentação dela, falando dessa estátua.
E realmente, existe apenas uma estátua sobre esse epíteto, que seria essa daqui, que está quebrada. Porém, aí até o o Michef, ele fala sobre isso, que não, mas que existem outras representações que são em formas de plaquetas de pedra que mostram Hecate claramente, porque aqui a gente vê a deusa segurando um bebê com um cachorro, e na outra imagem, na minha esquerda, que deve ser a direita de vocês, a gente vê Hecate com uma criança no colo, de corpo inteiro, completo, um cachorro, e ainda ela está segurando algo que pode ser uma tocha. Então a gente vai ter essa conexão com esse epíteto, talvez com uma origem nessa região, como parteira, enfermeira das crianças. Então, assim, isso conecta evidências da origem de Hecate nessa região, tá? Até uma, vocês vão entender depois certinho, porque assim, a gente vai falar sobre muitos aspectos da deusa, mas a Sorita e o George, eles fazem um comentário no finalzinho que eu achei muito interessante sobre essa parte de Hecate como Corotrophos, que eles falam, a multifuncionalidade da deusa Hecate no passado é um fato. Então isso, a gente pode ter várias dúvidas sobre a Hecate, sobre a origem, isso, aquilo, mas que ela é multifuncional e que sabia se adaptar muito bem a qualquer região, isso a gente não pode ter nenhum tipo de dúvida. Vamos lá. Essa daqui seria mais uma das representações que a gente vai encontrar de Hecate nessa região. E ela é bem interessante, porque ela é uma forma bem regional da, da Trácia, que fica na região dos povos Trás, perdão, na Bulgária. Porque a gente vai encontrar essa imagem de Hecate, essa mais próxima ao texto, em que ela está ao lado de Hermes, claramente. Então, assim, a gente sabe que nessa região existia um culto entre os dois, que não tem muita informação, mas que ele existia. E a gente, no lado, outro lado, a gente vai ter uma imagem de uma deusa em conjunto com Hermes. Aí fica a dúvida, porque o Michel até comenta, ele acredita que essa deusa seja Bendis, mas que pode ser Hecate também, porque ambas tinham características muito interessantes juntas nessa região. Tá? Quem era Bendis? Bendis era uma deusa lunar da Trácia. E uma das características as características que a população, de uma forma geral, buscava com essa deusa era que ela oferecia evidência, magia e proteção àqueles que a procuravam. Isso não sou um pouco familiar para vocês em relação a Hecate, né? Porque a gente vê muita questão de conexões com a Lua, por sincretizações, com a questão da magia e principalmente a proteção daqueles que a procuram. Então a gente até falou isso nas primeiras palestras de Joia Mágica sobre isso como sendo uma das características principais de Hecate dentro desse contexto, tá? Então assim, ele deixa isso no ar assim. Seriam algum dos aspectos de Hecate derivados de bens? Ou o contrário aconteceu? Quem foi que transformou quem? Então, isso é uma coisa que seria interessante de pensar. Será que Hecate influenciou essas características para Bens ou Bens passou essas características para Hecate? Então, assim, fica mais uma ideia aí para a gente poder ter uma base de estudo para se a gente for fazer, quero ter um culto com Hecate um pouco mais antigo, com alguns fundamentos diferentes aqui. Bom, para o próximo. Hecate, aqui vamos lá. O que que aconteceu? A gente está falando de coisas que já. Eu passei fatos para vocês que são comprovados, que ele tem uma noção, que ele consegue passar para vocês essas informações de forma clara, no sentido de tipo. Eu tenho como inscrições que conectam isso com isso, eu tenho textos que vão conectar isso com isso, e aí ele consegue trabalhar com isso. E aí ele vai entrando nesse culto um pouco mais regional, que ele usa até como base no culto pessoal dele, tá bom, gente? Então vamos lá. A gente vê duas imagens aqui que são de Hecate, e Hecate está como se fosse numa entrada de uma caverna. E essa caverna, a gente vê que o rosto dela não possui nenhuma angulação, alguma coisa que comprove que seja um rosto. Então ele compreende que isso seja um véu cobrindo o seu rosto. E nisso, ele vai até citar uma questão sobre o hino homérico a Deméter, que ele fala, Hecate with the bright headband who heard from her cave. Então, ou seja, com o adorno brilhoso, ela escutou da caverna. Para quem não conhece esse hino, eu vou passar um por cima para vocês, tá? Que seria a parte em que Hecate escuta no rapto de Perséfone a questão de que
Hecate escutou algo, mas ela não sabia de onde veio. E aí o que aconteceu? Ela chega na Deméter e fala: Ó, Deméter, eu não quero falar nada não, mas fala com Hélio, porque ele é o Deus Sol e ele está vendo tudo. Então, Deméter vai se consultar com o Deus Sol, e aí então ela sabe o que aconteceu. Então, a partir disso daí que ele faz essa conexão de Hecate com as cavernas, porque ela escutou da caverna. Então, é bem legal essa união das informações para a gente construir esse ideal antigo. Bom, vamos para o próximo, mais um pouco sobre as culturas dos traços, né? Bom, quando a gente fala das cavernas, a gente falou ali algumas coisas que a gente tem um embasamento em relação a nos hinos, isso aquilo, para poder trazer essa evidência. Só que o Bichef, ele vai trazer alguns pontos interessantes sobre a cultura dos traços. Por quê? Nos traços tem uma região que eles possuem muitas grutas, cavernas, e assim, e essas cavernas têm características bem interessantes nessas regiões. Então, assim, algumas vão ter como se fossem formas de genitálias femininas, e dentro dela, às vezes, tem como se fossem umas capelas dentro dessa, e ali poderiam representar como se fossem úteros, e essas partes femininas internas. Então, o que que ele vai fazer? Ele ele fala que os traços, eles têm uma cultura de entender que todas essas grutas, essas regiões que têm essas entradas, elas vão trabalhar com uma conexão com a fertilidade do feminino. Então, é uma coisa assim que é mais antiga do que até o culto exatamente de Hecate, mas que isso já é tradicional deles. Entendeu? A gente já tem, eles já tinham dentro da cultura deles essa ideia da fertilidade do feminino dentro dessas cavernas. Que seria, assim, minha, minha compreensão vendo esses aspectos de quitônios, né, que a gente vai falar sobre entradas, isso, aquilo, para dentro da Terra. Bom, e o que acontecia? Dentro dessas cavernas, tá? Aconteceriam rituais secretos que para os deuses, Hecate, né? Deuses dessas regiões. E ele fala o quê? Que isso não é exatamente comprovado, mas que poderia acontecer porque existem cavernas até que possuem bifurcações que são encruzilhadas dentro delas. Então, ele mesmo realiza alguns rituais da tradição dele dentro dessas cavernas. Então, ele acredita que no passado, com certeza, poderia acontecer isso daí. Esses cultos religiosos, cultos religiosos dentro das cavernas. Bom, hum, aqui eu vou trazer para vocês uma visão diferente, porque ele vai falar sobre a conexão de Hecate com o cachorro dentro da cultura dos traços. E como que a gente vai trazer isso para vocês, tá? Porque assim, existe lá um ritual que ele é ritual órfico, mas que ele é totalmente diferente do padrão que a gente vai ter do ritual órfico, dos hinos órficos. Porque os hinos órficos são fontes que vão trazer em forma de poema, né, cantadas, e a gente vai ter ali uma coisa muito mais assim, erudita, né, uma coisa diferente do que a gente vai ter ideia do que seria um ritual. Mas assim, aqui não. Ele tem um ritual que é escrito e explicado passo a passo como você deveria fazer esses sacrifícios de animais, né? De cachorros especificamente. E aí ele vai falar assim, bom, tá, mas isso daí é citado depois até pela na Argonáutica Órfica, em que Mendeia realiza um sacrifício de cachorros. Então ele fala que talvez essas informações posteriores tenham surgido com base nesse culto da Trácia, trazendo essas informações junto para a cultura dentro de outras colônias gregas, aquilo, e constituindo isso um culto a Hecate em outras regiões. Basicamente, seria isso em relação aos hinos órficos. Esse órfica, a argonáutica órfica e esse ritual órfico. Bom, aí aqui a gente vai falar um pouco sobre uma parte que eu achei bem diferente, bem interessante, que ele vai comentar pra gente, que seria o lado sombrio de Hecate para os traços. Porque lá é, se vocês olharem bem essas imagens que a gente viu anterior de Hecate
na porta de cavernas, aquilo, a gente vai ver que aqui tem até uma imagem de Hecate que pode lembrar essa ideia das cavernas, e isso pode ser uma conexão entre Hecate e entre essas imagens de Hecate, de um culto regional, tá? Então, assim, o que que vai acontecer? Os acadêmicos, eles acreditam que essa representação de Hecate seria uma representação mais raivosa, mais nervosa dela, que a gente poderia entender, que a gente pode ver até como primo, né? Que a gente fala tanto de outras faces, solteira, fósforos, e a gente esquece que ela tem esse lado. E ele vai trazer isso aqui de um culto local, falando que não, existia sim um lado em que eles usavam Hecate em faces um pouco mais obscuras, né, assim, de um lado mais sombrio, mas que talvez elas não tivessem tanto destaque pela função, né? Exatamente. E ele deixa uma expressão que eu achei muito interessante, que vai falar sobre que ele usa isso para conectar Hecate com essa imagem, tá? Se você pedir para que ela mate alguém, dê a ela uma espada e ela lhe dará a tocha. Então ela retornará a espada coberta por sangue. Então a gente vê aqui na imagem Hecate, né, segurando uma cabeça com mais 7 cabeças ao chão e um corpo jogado. E ele vai citar esse texto conectando essa ideia. Aí vão falar assim, mas será que é Hecate mesmo? Não, não, porque Hecate é só solteira, a gente não trabalha com outra coisa. Bom, ela é realmente solteira, mas ela também tem outras faces. E aqui ele vai usar a questão da palavra como tocha, a tocha, né, para conectar essas duas deusas. Perdão, esse aspecto da deusa com ela, tá bom? Vamos para o próximo. Bom, esse daqui é é uma imagem um pouco mais complexa, porque assim, ela foi encontrado no museu de Hermesstand, que é na cidade assim, para a gente poder falar, na cidade de Síbio, tá? Que fica na Transilvânia. E o que que é essa imagem? O Michef, ele coloca que essa imagem é como ela faz a relação ele faz uma relação de Hecate com o Deus Sol. Então, o que acontece? Aqui, como que ele faz essa conexão de Hecate com o Deus Sol? Porque quando a gente vê aqui nessa imagem que eu coloquei aqui, a maior que sobre a, a parte do peitoral dela aqui, e que ele colocou tem um pingente do sol, como se ele estivesse nascendo. Então, eles até no final, a Sorita e ele conversando, ele fala que nessa região eles tinham uma ideia de que a Terra dava a luz ao sol para nascer. Aí fala, mas por quê? Porque quando você olhava no horizonte, você via que o Sol, na verdade, ele nascia da Terra. Eles não tinham talvez essa compreensão de o- é, ele como um ser, ou como um planeta, né, uma estrela, um ser cósmico. Então, o que acontece? Ele vai trazer essa conexão de que esse culto dessa é, deusa Hecate, né, com esse Deus Sol nessa conexão aqui. E isso é o que muitos acadêmicos usam como base para dizer que Hecate tem uma origem na Ásia Menor, tá bom? Se eu não me engano, é na Anatólia, que seria essa uma parte da Turquia, tá? Ali naquela região da Ásia Menor, tá bom, gente? E, bom, continuando um pouquinho sobre essa imagem do Deus Sol, tá? O que acontece? Bom, ela é muito grande, ela tem, assim, para o padrão das estátuas daquela região, porque ela vai ter aí, mais ou menos, se eu não me engano, 1,70 m, 1,80 m mais ou menos de altura. E por ela ter essa dimensão, eu dividi ela em duas partes. Porque aqui, ó, a primeira parte, a gente vai ver que ser essa parte superior, em que a gente vai ter esse pingente, né, esse sol nascendo no peito dela, e a gente vai para a segunda parte, que seria a parte inferior. E isso que eu acho que ele gosta muito dessa imagem, porque ele fala até que é a preferida dele. Por quê? Quando você pega essa imagem aqui, nessa parte inferior vai ter esculpido como se fossem rituais de Hecate daquela região, bem específicos. Então, assim, ele até especula que talvez essas estátuas, que seriam do templo de Artemis em Éfeso e é, essa escultura de Hecate com o pingente do sol nascendo, ela esteja ali
estejam conectadas, estejam sido produzidas próximo no mesmo período, por esse fato delas terem essa estrutura parecida. Porque quando a gente pega a de Hecate e a de Artemis, elas em cima possuem essa face da deusa e abaixo como se fossem animais ou algum tipo de ritualística. Então, ele deixa no ar que talvez elas possam ser conectadas ou não, mas ele acredita que sim. Bom, e dentro desses rituais que aqui a gente pode ver, a gente vê mais algumas referências que vão conectar, por exemplo, é, a questão do cachorro, dentro do culto de Hecate nessa região, e ele vai falando que, embora a gente veja essas simbologias todas, ele não consegue levantar mais informações sobre esse ritual específico. Mas por quê? Porque seria um. Sabe quando você vê uma imagem, tem várias informações, mas só aqueles que têm o acesso ao mistérios por trás dessas imagens conseguiriam executar essas danças, esses sacrifícios de forma a honrar a deusa naquele período. Mas ele fala assim que isso não perde nenhuma validade como um tesouro arqueológico para os devotos de Hecate. Tá bom? Vamos para o próximo. E aí é o que acontece. Ele vai trazendo para vamos assim, para um período mais atual, mais presente, para quando a gente está falando de 2, 3 mil anos atrás, né? Então a gente vai pulando aqui para o século XX. O que ele vai trazer? Falar um pouco sobre a cultura popular da pessoal daquela região. Então, ele diz que tem um ritual que se chama Roselia. Eu não consegui escrever, tá, gente? Mas assim, a pronúncia que ele fala é Roselia, então eu acredito que seja não sei exatamente o que vai significar, mas ele traz esse ritual pra gente. E o que é esse ritual, tá? Ele acontece ali na região leste da Sérvia, mais ou menos, e ele é como se fosse assim, as mulheres, elas entram em um tipo de transe e esse transe, elas se conectam aos espíritos primordiais daquela região. E até no finalzinho da palestra, eles comentam que poderiam ser como se fossem, assim, colocando uma palavra, assim, esses espíritos femininos seriam ninfas, as musas, basicamente, entendeu? Então, assim, mas o que quando essa senhora, né, que aqui ela está em transe, ela está buscando? Ela está acessando esses espíritos femininos antigos para poder buscar informações sobre curas, é, sobre práticas de oráculo. Então, o que vai acontecer? Como que está o futuro da nossa cidade, do nosso vilarejo? Como que vai ser, talvez, a colheita? Essas informações desse gênero. E, e conselhos de forma geral, para que aconteça ali uma melhoria naquela região que ela está, tá bom? Então, basicamente, seriam essas informações que eu vou trazer para vocês sobre a palestra do Jorge Michef. Mas, assim, o que a gente tem que ter em mente, tá? O Jorge, ele é um acadêmico e ele é um praticante. Então, assim, todas as informações que eles vão trazer para a gente, ele tem uma palestra dele anterior em que ele vai mostrar esse templo que ele trabalha, que ele construiu. Então, essa palestra é para quê? Para mostrar as bases históricas que ele tem como base da cultura da região para constituir esse culto atual que ele está executando, com a questão do Deus Sol, com essas essas sincretizações, como com Bendes, aí eu trabalho junto com Hermes, a questão da, de fósforos e corotrofos, tá bom, gente? Mas basicamente seria isso, e assim, a gente tem que olhar com muito carinho todas as informações que ele traz pra gente. Quem quiser saber mais, tem um livro dele que ele publicou que vai falar sobre exatamente magias dessa região, tá bom? Muito obrigado.